Olá! Hoje estamos começando mais um Necton Convida. Hoje está bem interessante, que a gente vai falar de um ativo que vem criando bastante relevância aí no mercado de capitais. Eu estou aqui com o Glauco. A gente convidou o Teodoro Fleury, que ele é o gestor da QR Asset. Teodoro, conta um pouquinho para a gente da história da Asset, o que vocês fazem, um pouquinho dos fundos também. Claro. Em primeiro lugar, obrigado, Darine, obrigado, Glauco, pelo convite. Prazer aqui estar participando com vocês. Bom, eu que agradeço a sua participação, enfim. Vou falar uma coisa que a gente não conhece tanto, então a gente tem que chamar aqui um especialista para poder falar, né? Que é isso, obrigado. A QR nasceu em 2018 com o intuito de, enfim, prover. A QR nasceu, na verdade, com um projeto de fazer a administração de carteiras, né, diretamente em Bitcoin. A gente recebia, eram carteiras administradas, a gente recebia Bitcoins como aplicação, fazia aplicação e resgate em Bitcoins. Antes disso, foi feita uma consulta à CVM, né, que disse que era um mercado que ela não regularia. A gente procedeu dessa forma, a gente já nasceu autorregulado, auditado, a gente tinha um sistema de cotização, né, das carteiras profissional, como você tem nos fundos. E começamos dessa forma, e a nossa proposta era gerar alfa sobre o Bitcoin, né? O cliente aplicava o Bitcoin conosco e a gente tinha que devolver, enfim, um alfa em Bitcoin. Era o benchmark que a gente usava. Então, o cara aplicava um Bitcoin com a gente, tinha que receber, quando resgatasse, mais de um Bitcoin, né? Enfim, 1.05, 1.1, aí varia dependendo da rentabilidade. Mas o que acontece? Duas coisas aconteceram entre 2018 e 2019 que motivaram a gente a constituir uma gestora e ir para o mercado regulado, né? Em primeiro lugar, foi no final de 2018 a CVM soltou um ofício disciplinando, né, o investimento em criptoativos por investidores institucionais. Ela deixou lá clara as regras, como poderia se fazer. E, ao mesmo tempo, a gente viu, enfim, na virada ali de 2018, começo de 2019, muitos esquemas fraudulentos, né, de pirâmides, assim, gente que se aproveitava da falta de conhecimento dos investidores, né, para montar esquemas totalmente fraudulentos usando o Bitcoin como chamativo, né? E aí a CVM realmente começou a ter uma atuação mais forte nesse sentido. Enfim, não vou citar nomes aqui, mas, enfim, tinha até empresas que anunciavam garantidos, né? Enfim, retorno garantido, anunciava na Globo, com uma menininha muito simpática. E aí, enfim, como assim, eu venho do mercado financeiro, enfim, já sou CFA, né? Assim como você, enfim, já tinha uma história no mercado de ações e de derivativos, tanto no sell side quanto no buy side. A gente se juntou aqui e realmente falou, vamos constituir uma gestora efetivamente para oferecer fundos de forma regulada, já que a CVM agora autoriza. E assim a gente nasceu. Legal. Teodoro, eu queria perguntar, bom, você falou talvez esse histórico aí, né, o know-how de vocês, mas hoje, de efeitos práticos, quem olha a QR, quais são as alternativas que vocês oferecem ali para quem quer aproveitar, talvez investir em criptomoedas? Eu acho que vocês têm 2 fundos, né, mas acho que você pudesse falar um pouquinho quais são as características, diferenças um do outro, né? Sim, hoje em dia a gente tem 2 fundos, 2 estratégias diferentes, né? Um é o QR Blockchain Assets, que já está disponível aí na Necton até, né? Que é um fundo de gestão ativa. A gente tenta usar toda essa expertise que a gente adquiriu ao longo do tempo para tentar dar uma rentabilidade superior à do Bitcoin, através de uma carteira mais diversificada. O outro é um fundo que a gente acabou de lançar, um fundo que, enfim, teve a cota 1 aí no início de outubro, que é um fundo passivo 100% Bitcoin.
Por que a gente resolveu fazer isso? Porque a gente começa a ver agora em 2020, principalmente depois do advento do Covid, um interesse maior, até institucional, pelo ativo Bitcoin, né? E esse interesse ainda é bastante concentrado, pelo menos pelos players aí mais sofisticados, ainda é bastante concentrado no Bitcoin. E Bitcoin, quando você, enfim, vai se aventurar a, enfim, comprar em exchange, enfim, armazenar, você tem que, enfim, você tem a questão da escolha, onde você vai comprar e vender, você tem a questão da custódia, né, enfim, armazenamento de senhas e chaves privadas, enfim, que não é trivial. Se você tiver um dispositivo, né, de custódia offline, enfim, você também tem que guardar ele num lugar onde você não vai perder e não vai perder a senha também. Então, a gente resolveu oferecer esse fundo, basicamente terceirizando a custódia e escolha dos locais onde a gente pode comprar e vender os ativos. A gente, enfim, lançou com uma taxa de ADM baixa, eu acho, até para a volatilidade do ativo, para a realidade do mercado brasileiro, enfim, 0,9 de ADM. E a gente, por ser fundo, e isso aí vale para o fundo de gestão ativa também, né, para tudo que a gente custodia aqui, a gente tem acesso a um tipo de custódia, né, um nível de segurança, uma custódia com um nível de segurança que geralmente pessoas físicas não têm acesso, né? Então, enfim, investindo via fundo, o investidor tem uma segurança maior em relação à custódia dos criptoativos. Entendi. Acho que um ponto para a gente abordar aqui, acho que falando um pouco da Asset, né, uma empresa bastante especializada, né? Acho que criptomoedas, acho que eu pelo menos, né, enfim, eu sou uma pessoa que conheço de finanças de uma maneira tradicional, né? Investimentos alternativos, ainda mais para a área de vocês, eu confesso que eu sou um leigo, né? Mas acho que os fundos, eles trazem uma grande oportunidade, né? Acho que ali, por exemplo, eu nem sei exatamente como eu começo a investir se eu fosse querer por conta própria, né? Acho que a gente estava conversando aqui até a Darine antes, né? A gente levantou. Você tem algumas dúvidas, né? Por exemplo, se fosse você, investidora. Eu fico curiosa para saber, Teodoro, por exemplo, nesse mercado, em queda desse mercado de criptomoedas, por exemplo, você utiliza alguma estratégia de proteção dentro do fundo? Sim, no fundo de gestão ativa, sim, né? A gente tem um viés long, né? Um viés comprado, porque a gente acredita que a tese, né, dos criptoativos a longo prazo é de alta exponencial. Mas quem já está no mercado há algum tempo sabe que em momentos de correção, né, as correções não são nada suaves, né? São quedas até bastante significativas, expressivas. É bem volátil, né? Exato. Então, no fundo de gestão ativa, a gente faz, enfim, uma gestão do nível de exposição do fundo, né? Através da venda de futuros, de derivativo. A gente não vende, né, o ativo, né? Não vende e recompra o ativo justamente por causa da questão da custódia, da segurança. A gente não quer ficar tirando e recolocando o ativo nesses custodiantes mais seguros, porque é justamente nesse vai e vem, né, quando você tira ele dessa custódia que enfim, eventos de hacking desse tipo podem acontecer. Então, a gente deixa tudo custodiado com o máximo de segurança possível e, eventualmente, se acha que tem que reduzir exposição, a gente atua vendendo contratos futuros. Uhum. O que a gente não faz sempre, né? A gente acredita que, nesse momento, especificamente, a gente está no meio de um bull market. A alocação está próxima de 100% aí no fundo de gestão ativa, mas a gente tem essa possibilidade. Entendi. Teodoro, eu estava vendo antes de a gente começar a gravar, né? Eu estava olhando o site de vocês, achei bem legal a parte de conteúdos que vocês colocam lá, cartas mensais, né? E eu queria que você talvez explicasse um pouco, talvez ali, essa última carta, né? Você falou de uma moeda que é até bastante conhecida, acho que de uma maneira geral para o público, né?
eu conhecia já, pelo menos por nome, a Ethereum, né? Você acha que você tem ali, você colocou ali alguns pontos ali que acho que você tem ali um viés mais otimista para a moeda, né? Se pudesse falar um pouquinho sobre qual que é o view de vocês sobre esse ativo? Claro. O Ethereum, na verdade, ele é uma grande plataforma, né, onde você pode desenvolver o que você quiser, quase, né? É uma plataforma muito aberta e muito flexível, de desenvolvimento de aplicações mesmo. E nesse ano agora de 2020, a gente teve no primeiro semestre o surgimento de aplicações que a gente chama de finanças descentralizadas, enfim. Você teve o surgimento aí nos últimos ano e meio, 2 anos, de plataformas de empréstimo de ativo, mas como tudo nesse mercado, é tudo muito descentralizado, né? Você não tem, por exemplo, um player central como a B3, onde você vai, se você quer fazer um aluguel de ação, você vai na B3 e todo o aluguel está concentrado lá, né? No BTC da B3. O mercado de cripto ele é totalmente centralizado. Cada plataforma é um centro de liquidez. Então, você teve esse surgimento desse mercado de empréstimo de ativos. E aí você tem várias plataformas diferentes, algumas mais líquidas, outras um pouco menos, e a taxa é totalmente variável. Enfim, você consegue pegar, você tem um token, às vezes até uma stablecoin, né? Stablecoins são moedas que têm o valor atrelado a alguma moeda fiduciária. Você tem, no caso, a grande maioria é atrelada ao dólar, né? Então, essas stablecoins, essas moedas atreladas ao valor do dólar, elas pagam taxas interessantes. Então, o cara vai, pega, empresta na plataforma, aí toma um outro ativo, ou dá de garantia numa plataforma para pegar um ativo emprestado e aí empresta em outra plataforma porque paga uma taxa maior, enfim, e fica nesse jogo de taxas. E isso movimentou muito a rede do Ethereum, porque todas essas plataformas são desenvolvidas no protocolo do Ethereum, né, que é uma grande blockchain. E, enfim, como essas aplicações começaram a fazer muito sucesso, ter muitos usuários, isso meio que congestionou a rede, né? Então, o que acontece? Toda rede, toda blockchain, quando você faz uma transferência de token, né, de ativo, você paga uma taxa lá, né, que é a taxa interna da rede, que remunera os mineradores, enfim. Então, você teve, com esse saturamento da rede, um certo congestionamento, e aí o efeito colateral disso são as taxas, né, os fees da rede subirem muito, ficar caro transacionar na rede do Ethereum. Só que, por outro lado, quando isso acontece, a gente observa, é um estudo mais de mercado, né, que o preço do ativo, né, o preço do Ethereum, no caso, ou de qualquer outra rede, é bastante correlacionado com a quantidade de fees, né, de taxa que está sendo paga para se usar aquela rede. Então, geralmente, quando a taxa está muito cara, é porque o preço da moeda também consequentemente, está subindo. Então, enfim, era isso que a gente abordava aí na carta. Mas o Ethereum, ele é, na verdade, enfim, eu falei bastante aqui de finanças descentralizadas, porque é a aplicação, né, que está realmente tendo mais uso na rede hoje em dia. Mas o Ethereum, na verdade, ele é uma grande rede onde você programa o que você quiser. E o Ethereum, a moeda, ele é de certa forma, uma ficha para você usar a rede. Se você usar, porque essas taxas têm que ser pagas na moeda, né? Na moeda nativa da rede. E aí daí que vem a valorização dessas moedas, porque se a rede começar a ser muito usada, você vai precisar da moeda para transacionar lá dentro. E aí é demanda. É muito diferente de empresa, né? Você não tem lucro, né? Esses protocolos, eles não têm lucro. Você tem que tentar, de certa forma, antever o que vai ser a demanda, porque é a demanda que gera o valor, a apreciação. Porque na maioria, né, ou pelo menos os cases que a gente gosta, que a emissão desses tokens é limitada, né, eles são escassos,
Então, quando você tem um aumento de demanda muito grande, tende a valorizar o ativo que você precisa para usar a rede. Teodoro, como a gente estava comentando aqui, é um mercado que vem criando bastante relevância, né? Aí no mercado de capitais, e os investidores, acredito, têm bastante dúvida. Eu queria que você contasse como que funciona a parte de imposto de renda desses fundos no resgate. Olha, os fundos que a gente oferece, eles são todos multimercados, né? Então, ele tem o tratamento de... A gente tenta enquadrar ele no tratamento de... Tudo isso está discriminado em regulamento, a gente tenta enquadrar em tratamento de longo prazo. Então, é aquela tributação tradicional de fundo de longo prazo e, infelizmente, incide come cotas, né? A gente até tentou, dado que é um ativo de natureza muito volátil, a gente até, enfim, pleiteou junto com a CVM, tentar enquadrar como renda variável, mas... porque como a CVM não reconhece o ativo como um valor mobiliário, então não dá para caracterizar como renda variável. Né? Entendi. Teodoro, uma pergunta até... a gente está vendo ativos, né, criptomoedas, basicamente, aí, teoricamente, que são cotadas em outras moedas, né, basicamente em dólar, né? Quando a pessoa investe aqui em reais, né, vai colocar nos seus fundos, você tem como mandato, teoricamente, você faz câmbio e deixa ali solto, ou teoricamente você também oferece enfim, algum mandato de gestão para a parte cambial como um todo? É bem interessante essa pergunta, Glauco. É um ponto que vale a pena esclarecer. O que acontece? A QR, né, quando a gente entrou nesse mercado regulado, a gente trouxe uma inovação legal, né, uma inovação boa para o mercado. Porque os fundos que você tinha até então, eles são fundos que, na verdade, eles só compram e vendem cotas de um fundo offshore. Aí é o fundo offshore que aplica e, enfim, compra e vende os ativos, né, as criptomoedas. A gente validou com a CVM um modelo onde o nosso fundo daqui diretamente investe nas exchanges. Desde que, aí foi a exigência da CVM, desde que a gente só opere, né, só se relacione com players, contrapartes reguladas. E eu, para operar numa exchange, ela tem que ser regulada no seu país de origem, uma regulação que seja reconhecida pela CVM. A mesma coisa para os nossos custodiantes, onde a gente custodia os ativos. Mas o que acontece? Por que eu estou dando esse detalhe? Fazendo assim, você não tendo esse veículo intermediário, né, esse veículo offshore, investindo direto nos ativos, a gente conseguiu oferecer 100% de exposição para o investidor qualificado. Que antes os fundos que você tinha com 100% de exposição, eles eram só para investidores profissionais. Então, a gente deu uma mexida no mercado quando a gente entrou, porque a gente consegue oferecer 100% de exposição para o investidor qualificado e com uma aplicação mínima relativamente baixa. Mas, assim, feito esse parêntese, a mecânica já... Mas, para conseguir isso, a gente teve que se comprometer, enfim, tem que estar... Para você conseguir dar esse 100% de exposição, você tem que ter um percentual alto mesmo que você não esteja alocado, mesmo que eu esteja com caixa, esse caixa tem que estar lá fora, né? Tem que estar em dólares. Então, a mecânica é exatamente essa. Eu recebo a aplicação no fundo, em reais, no mesmo dia, no dia seguinte, eu fecho um câmbio e envio esse dinheiro lá para fora. E, enfim, ou a gente aloca nas criptomoedas através de exchange toda lá fora. Isso é uma exigência da CVM também, né? A gente tem que operar tudo lá fora. A gente não pode ter relação com exchanges aqui no Brasil. Entendi. E, Teodoro, como que funciona para o investidor a questão de liquidez? Aí depende, a gente tem os dois fundos têm prazos um pouco distintos. O QR Blockchain Assets, que é o fundo de gestão ativa, ele tem um prazo de cotização de 7 dias úteis
e mais 3 para pagamento. Então, um resgate de 10 dias úteis total. A gente até vai fazer uma alteração, enfim, no regulamento em breve, vamos transformar esses 7 dias úteis em 7 dias corridos. Então, vai ser um resgate com 7 dias corridos e depois 3 úteis para pagamento. E o fundo 100% Bitcoin, ele ainda é um resgate ainda mais rápido, né? Que são 2 dias corridos para cotização e 3 úteis para pagamento. Então, 5 dias aí total, né? A gente, enfim, fazendo a pesquisa de mercado aí antes de lançar o fundo, a gente entendeu que por ser um fundo passivo, o prazo de resgate tinha que ser mais curto. Teodoro, fala um pouquinho para a gente, já finalizando, como que o investidor ele pode contar com esse tipo de fundo para a questão de diversificação de carteira mesmo? Darine, muito legal você tocar nesse ponto. O que acontece? Você tem vários estudos lá fora, e a gente tem um estudo nosso aqui na QR também, que você incluir um percentual baixo de Bitcoin ou criptomoedas num portfólio diversificado, né, para o cara que tem ações, que tem, enfim, renda fixa, esse tipo de coisa, ele melhora muito o perfil de risco-retorno da carteira, né, da carteira como um todo. Porque, por ser uma classe de ativo nova, ele tem uma correlação muito baixa com as demais classes de ativo. Então, isso gera um benefício grande. Pelo nosso estudo, a gente fez um estudo aqui só com ações, né, mas a gente pegou uma carteira de 4 ações. Você, na média, quando você inclui o Bitcoin uma participação pequena, né, de 3 a 5% de Bitcoin nessa carteira com mais 4 ações, você tem para um determinado nível de risco, você tem uma rentabilidade até 78% maior, né? Então, assim, o que a gente defende aqui é justamente isso, alocar um percentual para quem tem carteira diversificada, né? Alocar um percentual baixo, com que ele se sinta confortável, dado que é um ativo bem volátil, mas ele pode ter um benefício grande no longo prazo, né? De fazer essa adição aí na carteira. Gostaria de lembrar também, investidor, que a gente já conta com esse fundo na nossa plataforma também. Qualquer dúvida, pode contar com o nosso time de assessoria. E agradecer a presença do Teodoro, né, Glauco? Bom, aqui o convidado especial, enfim, muito obrigado aqui por falar um pouquinho desse mercado aqui e introduzir para a gente. E acho que fazer também um comentário, né, para quem está aqui acompanhando o nosso canal, se inscrever, participar aqui das nossas lives, né? Enfim, a gente tem um conteúdo aqui diário, enfim, seja ali conteúdos especiais, sempre aqui presente no nosso canal. Certo? Mais alguma coisa, Darine? Acho que é isso. Então tá. Obrigada, viu, Teodoro? Obrigado, Teodoro. Obrigado, Glauco. Obrigado, Darine. Foi um prazer. Até mais. Muito obrigado.